Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está nos assistindo e nos ouvindo aqui no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma e você também possa compartilhar esses episódios com outras mulheres, amigas, colegas. Quem produz conteúdo sabe que é difícil, né? A gente não ganha nada em troca, então se vocês puderem compartilhar, ajuda aqui a criadora de conteúdo. Para você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você nos dê o likezinho aqui no canal e também você se inscreva aqui embaixo do vídeo, tá? Pra também você estar recebendo os próximos episódios que a gente for postar aqui aos poucos. Hoje eu tô com uma mulher bem importante aqui, que tá à frente de uma rede de escolas, né, bem importante aqui de Caxias. A Maristela Chiapim. Mari, obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje comigo. É uma satisfação partilhar um pouquinho da trajetória. Ah, legal. Que bom estar aqui. Mari Zoca, vamos lá então, me conta, como é que como é que é essa ideia da educação, se apresenta, me conta aí o que tu faz, me dá um respaldo assim de quem que é a Maristela. Bem, a Maristela é uma apaixonada pela educação, tanto é que eu iniciei lá aos 17 anos de idade, é quem acredita na educação de forma constante, não somente em sala de aula, e sim para a vida. É alguém que pensa na sociedade como um todo, que olha sempre de forma sistêmica e ampla, e que acredita acima de tudo nas pessoas, porque além de prof, eu também sou psicóloga. Aham, eu vi ali nas perguntas que tu colocou, então tu se formou em psicologia. Sim. Legal. Mari, me conta como é que foi tua trajetória. Tu não veio, né? Tu veio do interior, tu veio sempre de Caxias. Esses dias eu vi que tu postou um vídeo na internet, na rede, acho que ele foi ali no Caminho do Saber, na rede social, ali no Instagram. E me chamou bastante atenção, foi um vídeo que tu gravou com teu marido, se eu não me engano. Sim, foi bem bonito. Neste ano, nós estamos comemorando os 35 anos da Rede Caminho. E falando de trajetória, então, eu iniciei aos 17 anos de idade, na conclusão do magistério, quando eu percebi o quanto a educação pode, de fato, ser transformadora. Me emancipei aos 17 anos, quando eu iniciei já com uma escola de educação infantil, e porque a necessidade da emancipação, porque na época, meu pai disse que ele tinha receio de iniciar um negócio, que isso fosse comprometer a credibilidade e o nome dele, porque ele nunca tinha tido nenhum problema com o nome. E aí eu disse, pai, então eu vou arriscar. Eu vou colocar o meu CPF nessa E olha empresa. Que segura, né? Tu com 17 anos correndo o risco de talvez sujar o teu nome na época, né? Pra vida, né? Mas eu tinha certeza que daria certo. Porque primeiro, quando a gente ama alguma coisa, vem uma energia e uma força além. Então, eu sabia que daria muito trabalho, mas que daria certo. Me emancipei, então, e para minha surpresa, ele concordou. E a partir daí surgiu, então, a primeira escola de educação infantil, com uma proposta diferente, porque eu acreditava desde lá na experiência. Então, vem uma proposta de atendimento na educação infantil, onde se levasse a sério toda e qualquer brincadeira. Então, desde o início, o nosso slogan foi, na educação infantil, aqui se leva muito a sério quem leva a vida brincando. E aí, cada atividade tinha uma intencionalidade. E isso foi contagiando as pessoas, o boca a boca, que foi levando para as demais famílias uma proposta diferente. E nós fomos crescendo. E Mari, por que escola infantil? Não podia ser outro tipo de escola? Por que tu começou pela escola infantil? Porque na realidade eu recebi, quando eu terminei o magistério, eu recebi o convite, a proposta de coordenar uma escola de educação infantil. E no mesmo momento, na conclusão do estágio do magistério, uma colega me disse, eu gostaria de abrir uma escola, mas não tenho coragem. E aí eu disse, bom, só o que eu tenho é coragem. É apenas o que eu tenho é coragem. Coragem. E aí nós iniciamos, então, com a escola de educação infantil. Tu tinha uma sócia no início? Tive por bem pouquinho tempo. Porque não existe nenhum negócio, já fica a dica para as mulheres, então, que estão, não existe um negócio sem um investimento. Ele não precisa ser enorme, mas ele precisa ser constante.
E Que tipo de investimento? no negócio como um todo. Não só financeiro. Não só financeiro, mas também financeiro em estrutura, em o que eu preciso de forma técnica numa escola de educação infantil. Bom, eu preciso de todos os recursos pedagógicos para oferecer uma estimulação. E essa minha sócia queria que antes o resultado desse negócio e depois houvesse um investimento. Perfeito. E aí eu disse, não, então eu não vou partilhar disso. E aí eu segui sozinha. E hoje é a forma como é, porque eu acredito que nós temos que pensar ganha-ganha. Bom para a família, bom para os estudantes, bom para a equipe, bom para a instituição. Quando se pensa de forma cooperada, quando se pensa, né, dessa forma, todos saem favorecidos. Perfeito. E esse é o grande malefício, assim, que eu percebo. Às vezes as pessoas querem, de maneira geral, primeiro ter o resultado para ver se vão investir ou não em algo. Seja lá qual algo for. Seja na carreira, seja numa empresa, seja fazer um curso. Exatamente. Eu penso que antes nós temos que nos dedicar. E aí a gente já pode falar de um outro aspecto que de um momento em que se quer antes o retorno, né, na síndrome do pensamento acelerado, falando em psicologia, a gente percebe que as pessoas querem tudo na mão, na hora e de forma imediata. E não é assim. Para tudo precisa de uma trajetória. Perfeito. Seja a nível pessoal, seja a nível profissional ou empresarial. Perfeito. E, Mari, como é que foi, então, assim, quando é que o negócio começou a dar certo? Porque, né, a gente conversando, tu comentou que naquela época não era normal as pessoas deixarem as crianças na escola, era a avó e a mãe, Pensa em 35 anos atrás, as mulheres que estão ouvindo, eu tenho certeza que diriam, a gente tem a sensação de que ninguém cuida tão bem os nossos filhos quanto nós mesmas, enquanto mães, né? Vamos voltar 35 anos atrás? Era muito pior. Era primeiro que o modelo de mercado era outro, então as mães já não tinham uma atuação tão grande quanto hoje no mercado de trabalho. Perfeito. E segundo, a seriedade das escolas, né? Em realmente, bom, eu vou deixar meu filho na escola só para ser cuidado. Então, veio uma proposta diferente num momento em que ainda havia uma certa resistência, ou a mãe fica, ou eu deixo com a avó, deixo em casa com alguém conhecido. Então, veio para quebrar um paradigma e mostrar a seriedade e o benefício para as famílias, porque nós teríamos, então, uma geração com um potencial muito maior, para a criança e para a educação como um todo. Então, foi por isso, com uma proposta diferenciada. Tinham muitas escolas naquela época, Mari? Não eram muitas, tanto é que eu também participei da criação do Sindicato das Escolas de Educação Infantil, da profissionalização das escolas de educação infantil, que não seriam meras cuidadoras, e sim estimuladoras de todo esse potencial. Entendi, é diferente. É diferente. Tá. É diferente só cuidar, só com o conceito creche, e o estimular. É um aspecto profissional de tudo isso. E se as mães soubessem a importância que tem toda a educação infantil, toda a estruturação de personalidade, se dá lá na primeira infância. Então, eu vou ter depois seres humanos com maior iniciativa ou com menor iniciativa, de acordo com a experiência que ele vivenciou lá na educação infantil, com uma capacidade maior ou menor de comunicação, de interação, de criatividade, inclusive, de acordo com a estimulação nesse período. Autonomia, segurança, autoestima. Então, são aspectos que precisam ser trabalhados lá para que eles... é como numa casa, para que eles sejam como um alicerce e depois haja um desenvolvimento disso. A infância é um solo que se pisa a vida inteira, né? Sim. E que pena que acontecem muitas podas. Então, por isso a necessidade de nós repensarmos constantemente o processo educativo, para que, se nós vivêssemos mais a infância, nós teríamos profissionais mais criativos, talvez uma sociedade também mais colaborativa, porque as crianças, embora elas sejam egoístas, eu quero este brinquedo, mas elas interagem muito mais. E o adulto depois vai se fechando.
num ego, né? Muito grande. E alguém foi fechando ele até ele mesmo começar a se fechar. Né? Exatamente, isso acontece, infelizmente, em algumas instituições de ensino que não proporcionam essa interação tão grande. Com certeza. E, Mari, como é que foi essa transição da escola da educação infantil para a escola dos grandes, né? Que eles falam, a escola dos grandes. Bom, primeiro que o grande motivador, além do ideal de uma prof que queria ir além, foi o meu filho, porque ele vinha, então, de uma educação infantil, como nós falávamos, de um ambiente prazeroso, de um ambiente gostoso, de descoberta, de interação, de participação de forma atuante. E aí eu olhava quando ele ia sair da educação infantil e ir para as escolas, eu olhava para a realidade das escolas, meu Deus, ele vai ter que ficar sentado dentro de uma sala de aula, um atrás do outro, sem mais esta possibilidade, com este receio de fechar e de podar essa criatividade. Eu disse, não, eu preciso de um local que proporcione isso de forma diferenciada. Que idade tu tinha quando tu teve ele? Eu tinha 26 anos. Tá, então 17 tu abriu. 17 anos eu abri. Fundou. 9 anos depois vinha o Júlio César. Eu já estava com 7 unidades de educação infantil. Tá, essa é a minha dúvida. Então, tu não tinha só uma, tu tinha várias. Não, porque eu iniciei com uma escola e foi dando certo e mais gente queria e faltava espaço. E aí eu abri a segunda e abri a terceira. Aí veio uma solicitação no bairro de Zilriço, a enxuta estava fechando e queria que houvesse continuidade para o bairro. E a enxuta tinha creche para os funcionários. Isso, e aí no fechamento eles queriam, porque eles atendiam também já a comunidade, entramos num processo e apresentamos, de seleção, apresentamos a proposta aos funcionários, eles optaram pela proposta que nós tínhamos de educação infantil. Quando é que começou a dar certo, né? Eu te fiz uma outra pergunta, mas agora fiquei com dúvida. Quando é que começou a dar certo, assim, a empresa? Desde o início, na verdade, porque nós iniciamos, então, sem estudantes e logo foram ingressando mais e como eu dizia, o boca a boca foi acontecendo, a satisfação de quem estava usufruindo foi sendo passada adiante. O verdadeiro marketing, É que filho é uma coisa muito séria, tu não indica, da mesma forma, tu não indica um médico, o serviço é assim, tu não indica se tu não teve uma experiência bacana. E é diferente de um produto, né? Então, deu certo desde o início, tanto que na sequência nós já fomos, precisa de mais uma unidade, e aí mais uma. Então, quando nós estávamos com 7 unidades, e por coincidência com o Júlio César indo para o ensino fundamental, então para o primeiro aninho, eu disse, meu Deus, precisa de algo diferente. E já a solicitação dos pais, dos formandos das escolas, nós, com esse mesmo sentimento, de nós queremos algo diferente para os nossos filhos. E aí surgiu, então, a Caminho de Saber, com o ensino fundamental. Em 2003. Tá. Aí nós tivemos que planejar como nós atenderíamos isso. Então, nós abrimos uma unidade de ensino fundamental, ainda num dos prédios da educação infantil, enquanto nós construíamos ali próximo ao Shopping Village. E interessante que, olha só, foi o primeiro quando nós fomos pensar numa escola diferente, que tivesse iluminação natural, que tivesse um ambiente acolhedor, que não fosse uma adaptação, onde os menores, as crianças pequenininhas, ainda para o desenvolvimento da autonomia, tivessem um banheiro na sala de aula. Então, nós fomos buscar um financiamento para a construção desse prédio. E para nossa surpresa, para cada linha de financiamento existe um código para o negócio e para o segmento. Não existia no país. O Brasil não houve, antes da Caminho de Saber, um financiamento de um prédio ou de uma estrutura física para uma escola privada. Olha só, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E eu fico muito feliz em desbravar isso, ditar essa tendência para a educação como um todo, porque o que normalmente se tem? Prédios adaptados, um convento, um seminário.
que se torna uma escola. Entendi. Não existe uma verba não existe um financiamento, enfim, que as pessoas não pensam em construir uma ideia, o prédio projetado para aquela ideia. Simplesmente se adequa para aquilo que tem. E a educação como um todo, ela era oferecida pelas congregações. Sim. Principalmente aqui na região, né? Iniciativa privada. Então, em outros estados, São Paulo, Rio, se percebe uma presença de mais escolas, e aí da iniciativa privada. No Rio Grande do Sul, não, e aí não é um privilégio só de Caxias, não acontece isso. Então, nós fomos os desbravadores, isso, olha só, 2000, então há 20 anos atrás, e ainda é assim, né? Uhum. E então, surgiu a Caminho de Saber, com um primeiro financiamento de incentivo, então, incentivo só pelo tempo de pagamento, mas que a própria escola teria que se pagar. Sim, não existia uma filantropia. Não existia e não existe. Não. Que fique claro, né? Que fique claro que nós ainda somos a única escola de Caxias que não é filantrópica, que paga seus impostos, que recolhe o INSS dos seus funcionários, que paga o IPTU. Nós não temos isenção alguma. E, pelo contrário, nós contribuímos para o município. Para o município. Essa é uma dúvida minha, assim, escolas, muitas vezes de instituições religiosas, elas têm essa... Elas têm a isenção. Elas têm filantropia. Filantropia. Não sabia. Sim, todas. Todas as que são filantrópicas, então tem inúmeros benefícios e isenções diferentes da que a iniciativa privada, enquanto investimento puro e simples. Né? Entendi. E como é que foi, assim, como é que foi dar esse start? Foi diferente criar uma escola de... infantil não, de ensino fundamental, de ensino fundamental. Né? Foi diferente constituir ela da escola infantil? Foi diferente por quê? Porque a educação infantil é vinculada ao município e a partir do primeiro ano, que é o ensino fundamental, é vinculado ao sistema estadual de ensino. Então, foi diferente em buscar a fundamentação para aprovação enquanto escola. Entendi. Do MEC, esse tipo de coisa. Isso. Entendi. Então, nós fomos buscar a autorização junto ao Estado. Foi diferente enquanto organização também interna, com equipe, com funcionários, com a forma, inclusive, de organização de documentos e de avaliações é diferente. A gente começa a olhar mais para as disciplinas da educação infantil, a gente ainda que olhe as diferentes áreas, mas tem um olhar muito mais sistêmico. Não que não se observe isso no decorrer, mas a organização e os documentos é que também são diferentes. Então, precisou de um conhecimento de tudo isso, de toda essa legislação, para atendermos a legislação e, ao mesmo tempo, não perdermos a nossa essência, que era de uma proposta interacionista. Eu não preciso ser só português, ou só matemática, ou só ciência. Eu posso estar num texto de ciências, olhando para toda a organização pedagógica, ou de linguagem, ou de grafia. Então, eu posso olhar para as coisas de forma interativa, realmente. As coisas não são separadas, né? A ideia da Caminhos do Saber foi exatamente... nasceu no desejo de poder dar esse respaldo pro teu filho. Ela nasceu do desejo de mãe, de permanecer com essa estimulação pro meu filho, e do compartilhamento de várias mães que também queriam a mesma coisa. E desse momento que tu teve o desejo até que ela estivesse aberta, quanto tempo foi? 1 ano. Nossa, eu achei que eu ia dizer, foi uns 5, né? Não, foi super rápido. Foi muito rápido porque eu acho que isso é um diferencial da Caminho. E se eu puder deixar já como dica para os empresários, o que faz a diferença é a agilidade no meio empresarial. Tem algumas ações que nós não podemos postergar e nós não podemos esperar muito tempo, porque senão a gente perde o time mesmo. O timing. Então, vinha ali essa necessidade. Eu acho que isso é olhar também para o mercado. Se eu percebia, nós tínhamos em torno de 80 formandos de pré-2, que a gente chama, que sairiam da educação infantil e ingressariam no ensino fundamental.
Se eu tenho 80 mães dizendo a mesma coisa que eu também sinto, puxa, isso é uma tendência de mercado. Eu tenho um problema que pode ser solucionado. Com um negócio que tu pode empreender. Então vinha por que não tem um botãozinho de desliga quando a criança faz 6 aninhos e vai para o primeiro ano? Bom, até a educação infantil ela pode ficar no turno integral, no dia todo, né? Ter alimentação na instituição, um atendimento nos 12 meses do ano. E se eu tenho mulheres no mercado de trabalho, estou falando do empoderamento feminino também, o que eu faço com o meu filho durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, se eu não tenho 3 meses de férias? Bom, então uma escola que atenda 12 meses. O que eu faço com a alimentação do meu filho, ao invés de todo dia eu chegar do trabalho, eu ter que pensar no lanche do dia seguinte? Uma escola que ofereça alimentação. Eu trabalho o dia todo, ou eu tenho a minha empresa. E eu quero estimular meu filho. E, na verdade, tu viu também um negócio que eu acho que é bem importante. É a mudança da carreira da mulher. Exatamente. Eu acho que tu acabou vendo um gap ali que... No momento que a mulher abre mão, não, mas ela, no momento que ela vai mais para o mercado de trabalho, alguém tem que dar esse suporte, ela precisa pagar por uma rede de apoio. E um suporte de qualidade. Então, essa rede de apoio, para que eu saia tranquila e não com o sentimento de culpa, de, eu estou trabalhando. Não, eu saio tranquila porque eu percebo que o meu filho está recebendo uma estimulação adequada, está bem, está feliz, está aprendendo e aproveitando todo o potencial dele. E eu estou indo pro meu trabalho ou para minha empresa leve, sem um sentimento de culpa porque alguém está cuidando dele. Ou que talvez está super atarefada, ou porque tem que pensar em alguma coisa que tem que comprar pro filho para amanhã. Exatamente. Então, eu acho que quando se olha bem isso de forma ampla, e aí veio essa proposta de atendimento no turno integral. Nós fomos a primeira escola de turno integral na cidade. Então não tinha antes, porque hoje tem, né? Todas praticamente atendem o dia todo. Porque agora tu tá me falando, eu disse assim, meu Deus, mas do que ela tá falando? Eu disse, não, mas antes não existia. Não existia. Nós fomos a primeira escola, o pioneirismo na Caminho Era isso, esse foi o diferencial. Esse foi o diferencial. Então, o atendimento o dia todo, o contraturno, né? E este atendimento com qualidade, com uma proposta diferenciada e que prepare para a vida, porque afinal de contas, quanto é que eu aprendo educação financeira? Quanto é que eu aprendo a falar em público? Então, eu posso ter uma aula de teatro, eu posso ter de expressão. Quando é que eu aprendo raciocínio lógico? Quando é que eu aprendo a trabalhar em equipe? Então, todas essas propostas sempre vieram no contraturno, além de uma alimentação saudável, de a parte de esportes, que a gente sempre participa de forma muito atuante, e o curricular, então, no outro turno. Então, veio horário estendido, porque nem sei, eu não saio 5h30, 17h30 do meu trabalho. Então, nós atendemos até às 19 horas. É bem isso, olhar para... Sempre que eu olho para a solução de um problema, né? Eu tenho uma oportunidade ali. Perfeito. E essa foi, então, a postura. E tu sempre foi empreendedora? Tu sempre teve essa visão? Como é que é isso, assim? Porque não é normal, né? Tu é uma mulher fora da curva a nível de visão, de estratégia, de empreendedorismo. Olha só, eu penso que às vezes a necessidade nos estimula e faz com que hajam alguns movimentos. Perfeito. Eu tive uma realidade bem difícil. A minha mãe não era alfabetizada, o meu pai lá atrás era o 4º ano primário, então assim, e com uma dificuldade econômica muito grande. Por outro lado, com uma base emocional muito sólida. De valores, de ética, exemplo do que eu citei ali, não quero envolver meu nome. Então, por isso que até hoje eu trabalho com o conteúdo forte como um dos pilares da escola, que é a questão do estudo, do empreendedorismo, do ir adiante, e o outro pilar é o socioemocional, porque eu preciso de pessoas boas, enfim. E aí essa base de valores que veio da família, essa necessidade, eu posso dizer assim, eu não passei fome, mas eu passei por muitas necessidades, tive vontade de muita coisa que eu não pude enquanto criança, enquanto jovem, e aí eu dizia, eu vou mudar essa realidade. E como que se muda essa realidade? Eu vivo dizendo que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Mas essa sorte é bem isso, é decorrente dessa dedicação. E é isso, então,
a necessidade fez com que eu me movimentasse. E se eu puder deixar uma dica também, é isso. A gente precisa reclamar menos e agir mais. Eu não concordo com isso. O que eu estou fazendo para mudar? Não posso só reclamar. Então, me parece que tem uma sociedade também que precisa ser mais otimista, mais proativa, mais propositiva e que se movimente. E não que só reclame e questione. No momento que eu aponto para alguém, eu tenho 3 dedos vindo para mim. Aham. E eu sempre digo, né, que quando tu responsabiliza o outro, é uma muleta, né? Tu acaba não tendo como mudar a realidade, já que o outro é o problema, né? E como é que... Tu tem irmãos? Não. Ai, tu é filha única? Eu sou filha única. Tá. Sou filha única. E eles, os teus pais sempre foram muito trabalhadores, assim? Muito, muito. E a tua mãe trabalhou na primeira escola, né? Sim. Que tu contou. Sim, ela trabalhou conosco na primeira escola. Ela fazia a produção dos alimentos todos. E, gente, assim, ó, com uma qualidade, com um carinho e com uma dedicação. É aquilo que às vezes a gente diz, nossa, essa comida tem amor, né? E eu acho que isso faz a diferença em todas as profissões. A excelência. A excelência, a dedicação genuína. Não serve fazer mais ou menos. É para, de fato, ser de ponta, né? Então, o exemplo que eu tive dos meus pais em dedicação nas coisas é o que eu ainda trago até hoje. Um dos nossos, da nossa essência, um dos nossos pilares é isso do bom atendimento, da qualidade. As famílias têm que sentir que o que elas estão investindo na educação, elas estão tendo de volta e muito além. É possível fazer mais por menos. E ter este pensamento, bem isso, de cooperação, de crescimento em conjunto. Né? E é assim que a gente sempre conduz. E tu sempre viu, assim, o trabalho como algo que pudesse emancipar essa mulher, empoderar essa mulher, porque tu tá sempre envolvida em núcleos de empreendedorismo feminino, né? Pra mim tá muito claro tu briga muito por essa causa, me parece bastante um legado também, não só em relação à educação, mas também em relação ao papel da mulher dentro da família, dentro da sociedade, dentro do negócio, dentro da empresa. Eu penso que nós temos que fazer a diferença. E veio, lógico, o legado da minha mãe, que sempre dizia, olha, filha, eu não estudei, então estuda, não passa pelas mesmas dificuldades que eu passei, não permita que tu não tenha voz e vez, te posiciona, e eu fui trazendo isso sempre e aplicando. Eu acho que vinha esta responsabilidade. Tinha dela, assim, ela te passava muito isso. Sim. E outra coisa que até fica de dica para todas as mães, apostem muito no potencial dos seus filhos. Eles não terão todas as habilidades e as competências desenvolvidas, mas as habilidades e competências que estiverem em destaque, estimulem. Sempre que a gente faz o que ama, a gente decola. Então, estimulem o potencial dos seus filhos. E às vezes eu percebo bastante a própria a falta de conhecimento. Isso eu percebo bastante, assim, sabe, Mari? Eu te confesso que eu acho que as pessoas nunca estiveram tão com a terapia em dia como hoje, né? Eu acho que as pessoas estão se desenvolvendo, estão se buscando o recurso emocional para, né, cuidar dos filhos, mas eu também, eu esperava, na minha, né, a expectativa que eu tinha em relação a essa evolução dessa geração, né, nossa geração que faz terapia, que uma vez não era comum, hoje já é mais, né? Houve o conceito de que ela é psicóloga para louco e não né? Isso, hoje tá mais normalizado, mas eu ainda acho que existe ainda uma falta de conhecimento a respeito da importância do olhar para o desenvolvimento dessa criança. Não sei se tu concorda comigo. Isso tu observa. Hoje tu tá mais à frente, assim. O que tu observa? Eu observo que o socioemocional, ele precisa ser valorizado e visto em tudo. Na educação, no ambiente de trabalho, porque as pessoas entram por currículo e saem por comportamento. O que é o comportamento? É o socioemocional, como eu vou interagir, como eu vou lidar com uma dificuldade, enfim.
Então, mas sim, ainda falta muito do reconhecimento da importância da pessoa de forma íntegra, valorizada e presente. Vamos pensar assim, nós tivemos toda a era da qualidade, né? A importância de todos os processos, de todo o resultado, dos indicadores e o lado humano da qualidade. Então, essa valorização das pessoas, mas aí vem um outro aspecto que sim, o próprio ser humano está se dando conta de também preciso cuidar do emocional, mas nós temos que nos ajudar muito mais. Não adianta eu ir para terapia, aí eu faço uma troca lá, percebo que eu tenho que ser mais propositiva, mas eu não me movimento para isso. Então, precisa ter também a atitude. Sim, a execução. A execução, exatamente. Mas, e como é que tu observa, assim, as famílias hoje, né? Não sei se tu pode falar, enfim, um pouco sobre isso, eu queria te ouvir. Tu observa que existe... Porque tu trouxe essa ideia, né? Tu deu uma dica ali antes de valorizar as competências, de enaltecer essas competências. Mas eu ainda percebo muita gente ainda criticando muitos filhos, criticando as suas escolhas, não incentivando as suas decisões. O filho não é um projeto, sim, do pai, da mãe, mas ele não é uma máquina de suprir expectativas. Então, eu ainda percebo, é isso que eu quis dizer. Eu nunca vi a sociedade tão com a terapia em dia, mas eu ainda percebo essa desqualificação de crianças, essa terceirização de cuidados. Né? Tem alguns aspectos bem importantes aqui. Olha só, é diferente eu incentivar o meu filho naquilo que ele é bom, do que eu deixar ele fazer tudo o que ele quer. Por exemplo, não dar limites, não estabelecer regras e combinações. Então, traz o filho para uma construção de como será o nosso final de semana, por exemplo. Mas estabelece limites do que ele pode e do que ele não pode fazer. Quando o jovem ou a criança se sente parte da decisão, vem um comprometimento dela do que deve fazer. E aí, quando ele tenta transgredir a combinação, precisa haver um empoderamento dos pais. Quem é o adulto da situação? Perfeito. Para dizer, não foi o que nós combinamos, então não será desta forma. E a certeza, a tranquilidade de que um não para o filho, para a criança, para o adolescente, não vai traumatizar. Tu acha que hoje tem esse medo muito grande? Tem. Aumentou muito. Porque tanto é que a tolerância à frustração está muito pequena. Obrigada, isso é música para meus ouvidos. A tolerância à frustração está muito pequena. Se eu ouvir um não, eu não brinco mais, então eu não vou mais ser tua amiga, lá quando é na infância. Se for lá no adolescente, não, então eu vou excluir da rede social, não vou mais, então... ou eu não consegui, não ganhei o que eu queria. Nossa, vamos pensar que há não muito tempo atrás, nós tínhamos que esperar para ganhar um presente na Páscoa, um no Dia da Criança, um no final do ano, quando era no 3º ano. E ninguém tem maiores traumas por isso. Perfeito. Muita gente vencedora em função disso. Então, Pela falta, né? Não tem problema. As pequenas frustrações lá na infância de eu não posso ir dormir na casa do coleguinha hoje, ou eu não comprei tal coisa no mercado, vão fornecer fortalecimento da estrutura emocional para daqui a pouquinho ter um outro não. Ótimo. Que é um pouquinho maior. Eu não vou pensar numa depressão, num suicídio, se eu brigar com a namorada aos 17 anos, se eu antes, lá na infância, tive alguns não. Isso, sabe, porque era o que eu tava te falando antes, né, antes da gente começar a gravar, porque hoje, a gente atende empresas, faz a seleção de pessoas, e a gente vê uma geração muito frágil, assim, tu quer... uma máquina de frustração é ir trabalhar, né? Não, frustração no sentido, existe uma atmosfera, existem regras, nem sempre o chefe vai deixar tu sair uns 10 minutos antes.
né? Não, é perceber que o meu direito a ter as minhas vontades atendidas vai até onde começa o direito do outro, eu também quero. E esse espírito de cooperação e harmonia entre quem convive é que é importante. É porque é que só as minhas vontades têm que ser atendidas, né? E acho que precisa, falando em liderar, né? A gente precisa valorizar a iniciativa de quem empreende e de quem lidera. A imagem de que o empreendedor ou o empresário ou quem está na frente é vilão ou pensa em prejudicar alguém precisa ser desmistificada. É quem está se propondo a correr riscos, é quem está se propondo a gerar empregos, gerar renda, movimentar, buscar o bem-estar. Quantos outros benefícios acabam não sendo vistos como benefícios e só como obrigações? Não são obrigações. Perfeito. E aí parece que o patrão, o empregador, ele quer extorquir, ele quer escravizar. Ele precisa pensar no todo, precisa olhar para o bem-estar do cliente, da instituição, de quem está colaborando e construindo, e não é um equilíbrio fácil. Não, e nem sempre aquilo que é lucro vai pro bolso do dono do negócio. Esse lucro, muitas vezes, ele fica lá para dar conta de talvez uma possível crise ou uma pandemia ali que tu tem que sustentar o negócio aberto e não poder fechar. Eu diria que até isso... Então, qual foi o diferencial da Caminho? A gestão, então eu, Jair e o Júlio, nós investimos muito mais no CNPJ do que no CPF. Perfeito. Então, este lucro, que é o ganhar, né, é reinvestido no negócio, na escola e na empresa. Tanto é que nós permanecemos morando e no mesmo muito lugar. felizes lá na colônia, e é uma delícia ir para o interior, e eu acho que isso, não perder a essência, também é bem importante. Perfeito. A humildade. No exercício da liderança. E é ótimo, e eu acho que tu traz algo muito legal, assim, que é o que eu sempre falo, assim. Ok, você chegou, você conquistou, você está à frente de uma das melhores escolas de Caxias, mas de onde é que tu veio, né? Quais são os teus valores? Não perder essa essência Perfeito. É importantíssimo, até porque a nossa sociedade está carente de valores, de ética, de pessoas melhores, que queiram o bem-estar do outro também, que se interesse pelas pessoas e pela sociedade como um todo, né? E, Mari, eu ia te perguntar uma coisa que agora acho que eu esqueci, mas depois volta. Ah, não, agora me lembrei. Eu acho que tu falaste antes da minha participação nas instituições. Isso! Então... de empreendedorismo, fala um pouquinho. Eu acredito que nós temos que participar dos processos decisórios. Onde os processos decisórios acontecem? Nas representações, nas instituições. Então, por isso, a minha presença e participação para o entendimento e talvez para poder levar, inclusive, algumas contribuições na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, então na SIC Caxias, no Mobilização por Caxias, que é um olhar, na verdade não é só por Caxias, é por região, na SIC Serra, pensando na Serra Gaúcha, a exemplo de, enquanto pessoa, se eu não pensar só em mim e pensar no todo, também, se Caxias não pensar só em Caxias, pensar na Serra, se nós derrubarmos as divisas e nós pensarmos de forma um pouquinho maior, todos ganham com isso. Perfeito. Então, a busca por essas instituições, pelo associativismo, pela cooperação é algo que eu acredito e eu percebo resultados. E também eu sinto que nós nunca tivemos um momento tão favorável. Me parece que as pessoas têm se dado conta que ganham mais andando de mãos dadas, planejando e projetando juntos. Se nós formos pensar em buscar recursos ou planejar nossa cidade sozinhos, serão várias iniciativas e às vezes competindo umas com as outras, Perfeito. do que se nós formos juntos buscar algo. Então, acho que Tem mercado para todo mundo, né, Mari? Exatamente.
Tem mercado para tudo. Né? Às vezes eu sinto muita dificuldade, né? A gente trabalha com seleção de pessoas. Eu nunca consegui, assim, trocar muita ideia. Tem muito esse tabu. Eu te tiro uma empresa, tu tira outra. Eu sou bem tranquila em relação a isso. Tem mercado para todo mundo. Se tu quiser bater no meu cliente, vai. Se tu fizer um bom trabalho melhor do que o meu... E se o cliente se adequar melhor com o outro, pois na realidade, é isso. Perceber outros movimentos de quem trabalha na mesma área faz com que eu também me movimente. Nós falávamos que houve o pioneirismo da Caminho em implantar o turno integral e hoje todos trouxeram. Eu lembro muito de uma crítica que acontecia e hoje eu digo, graças a Deus que eu fiz isso e fui perseverante. Nós trouxemos a educação tecnológica há uns 13, 14 anos atrás, pro currículo. Daí você entendeu o que é uma engrenagem, o que é uma alavanca, brincando na educação infantil, através da parceria com a Lego. E diziam, agora eles vão brincar de Lego e não vão mais alfabetizar. E aí os nossos estudantes saíam tendo um entendimento de conceitos do ensino médio na educação infantil, quando tu entende onde tu aplica. Hoje, vários estão tendo o conceito do maker que bom, e da educação tecnológica. Os nossos carros têm sensores hoje. O que é isso, se não a robótica? As cirurgias são por vídeo. O que é isso, se não uma programação? Que não é somente para o engenheiro, mas para qualquer estudante, e ele tem o entendimento deste conceito, né? E Mari, claro que foi importante a tua perseverança nesse processo, porque no início eu acho que existe bastante resistência por conta tu vai começar a chamar atenção, né? Negativamente, positivamente, né? Vai incomodar. Até a gente semana passada veio as meninas da Yang aqui e a proprietária tava com o perfil hackeado. Então, elas correm muito risco porque estão sempre atacando, estão sempre tentando derrubar, são outras lojas. Eu disse, gente, eu não acredito que existe isso. Mas aí, de novo, nós temos que olhar. Olha só. Que horror, né? No ano de inauguração da Caminho de Saber, nós tivemos 19 fiscalizações lá em 2004. Quando nós brincando? Sim, denúncia? Claro que sim. Não é normal, mas tudo bem. Fez com que eu tivesse uma excelência em todos os aspectos, né? Mais ainda, né? Mais ainda. E outra coisa que me remete isso é que haverão adversidades, haverão problemas. Que nós possamos fazer dos problemas que surgirem, eu tenho essa fala muito assim, que essas pedras do caminho sejam degraus para a gente subir e ficar melhor e olhar para as oportunidades de melhoria. Então, não nos abatermos diante. Quando a gente tem certeza que está correto, que haja a perseverança e a determinação nessa continuidade, né? Que é ético, que é verdadeiro. Agora, se vai incomodar o concorrente, é o processo... movimentem-se. Isso, e tá tudo bem copiar. Tá tudo bem. Copia, tá tudo bem. Eu vou buscar, mas porque a inovação é algo constante. Isso aí. E inovação nem sempre é fazer algo novo, é melhorar algo já existente, né? Eu tenho certeza que, por exemplo, não houve nenhum local que já estava preparado para a pandemia. No entanto, alguns lidaram com uma facilidade maior ou menor. Nós já trabalhávamos com o ambiente virtual. Nós tínhamos o livro físico e o livro virtual. Mas por que eu teria os dois? Foi muito fácil. 2 dias depois, pós-pandemia, nós estávamos com as aulas acontecendo, porque já era uma prática. Entendi. Então, estarmos adiante, pensarmos à frente é extremamente importante no meio empresarial. A equipe já estava ambientada com isso também, né? Porque eu lembro que na época da pandemia, a dificuldade era o professor mexer no Google Meet, né? Fazer plataforma no Google. Os nossos professores estavam habituados já a postar as suas aulas. Os próprios estudantes e as famílias já possuíam login e senha de acesso. Ah, legal. Então, são essas coisas que vão fazendo a diferença. Então, como estão os nossos negócios? Eles já estão se movimentando, se preparando para as tendências de futuro? Quais serão as profissões do futuro? Perfeito. Será que nós, enquanto pais e mães, estamos olhando para isso para poder estimular e meio que mostrar as opções para os nossos filhos? É que é bem desconfortável olhar para o futuro, né? Porque quando tu olha para o futuro, tu tem que se movimentar, né? Exatamente.
né? E muitas vezes não vai chegar. Eu lembro quando começou a vir a inteligência artificial para o recrutamento e seleção. Eu disse, imagina que vão fazer isso. Em um ano, a Gup já estava lá na Randon. Eu disse, eles vão desistir, não vai dar certo. Esquece, tá lá até hoje. Não, eles investiram, sei lá, milhões e não, vai ter que fazer, dar certo. Não é pra trás, é só pra frente. Agora. Exatamente. E o que tu... Agora me lembrei da pergunta que eu queria te fazer, assim. O que é que tu acha que está fazendo com que os pais impeçam seus filhos de se frustrarem? Botei numa berlinda agora. É que tem vários motivos. Bom, primeiro que nós precisamos olhar para a valorização da família, do vínculo afetivo, né? Então, esse eu acho que é um aspecto. Nós precisamos olhar para a velocidade das coisas. Então, a quantidade de atribuições e de afazeres que cada pai ou cada mãe tem hoje, ela é maior. A gente tem a sensação de que não para 24 horas. A forma de comunicação vem acontecendo de forma diferente. Então, eu acabo sobrando menos tempo para estar com o meu filho, mas também com o meu marido, mas também com Então, esse equilíbrio todo da evolução da sociedade com as atribuições pessoais, profissionais, o quanto eu deixo alguém de fora interferir no meu dia a dia, quanto eu utilizo do celular ou da rede social quando eu estou junto com a minha família. Se eu acabo não equilibrando isso, eu vou deixar de conviver, e aí eu vou atribuir o papel de cuidado, então, dos filhos a um outro, ao terceiro, vou terceirizar, né? Então, não tem um motivo, normalmente é uma junção de motivos que faz com que não haja esse olhar e essa valorização da família como um todo. Tá. Se tu tivesse que escolher o que é mais importante na tua vida hoje? Quem? O quê? Né? A gente percebe, valoriza e vê a vida talvez de forma diferente quando a gente passa por um sério problema de saúde. Quem eu quero que esteja comigo? Perfeito. Que escolhas eu tenho feito? E muitas vezes tem que passar por algo para remodelar, né? Exatamente. Então, acho que... redimensionar os valores. Né? Quais são os nossos valores? O que é que eu tenho elencado como prioridade? E aí... responde parte disso. E nessa linha, assim, o que é responsabilidade do pai e o que é responsabilidade da escola, né? Que é uma das perguntas que eu queria te fazer, assim. Acho que hoje se confunde muitas vezes o que é a escola que tem que desfraudar, sou eu que tenho que desfraudar, quem é que tem que fazer e quem que é essa responsabilidade? Então, nesse avanço tecnológico, essa mudança da sociedade, o que ainda é responsabilidade da escola? Na educação de uma criança? Eu diria que cada vez mais a escola está, sim, absorvendo algumas atribuições que poderiam ser da família. Diante disso, nos oportuniza pensarmos e avaliarmos como está este vínculo família e escola. Então, toda escola que se sente apta, tem uma equipe e consegue proporcionar a segurança para a família de, olha, eu consigo te auxiliar na alimentação. Não te desgasta preparando o lanche de amanhã, porque eu vou te oferecer isso e vou te oferecer isso com qualidade. Bom, ok. Além disso, não te preocupa com o aspecto emocional, porque se te preocupa com o suporte, com a estrutura, com esse fortalecimento dos vínculos internos, se houver alguma coisa que nos traga. Então, que conclusão a gente chega? Que é importante, primeiro, a parceria família e escola, uma transparência também entre essa família e essa escola, e qual é a expectativa que eu tenho com essa instituição. Olha, porque para uma mãe vai ser mais importante o aspecto físico. Eu quero que ela saia, que a minha filha saia bonitinha, penteadinha. Não, eu quero que a minha filha tenha experiências e tenha aprendizado. Quando houver um alinhamento, eu posso, para cada prof que está na sala, olhar para a individualidade de cada criança e dizer, bom, é mais importante isso. Não significa que eu não vá fazer o restante, mas eu vou priorizar isso, porque eu sei que para o outro é importante. Então, a principal característica é esta transparência. A gente percebe, às vezes, alguns movimentos de famílias
entre as mães, lá no grupo de WhatsApp ou até se encontrando, e não traz a informação para a escola de que está insatisfeita com, sei lá, o excesso de tarefa de casa, de tema. Quando a gente sabe que pode usar muito o potencial das crianças, tá, eu permito que ela fique no celular, mas eu acho que o tema, que é a tarefa de casa e que vai trazer conhecimento, é demasiado. Será que é porque o tema e a tarefa de casa vai exigir de mim uma participação? Enquanto está no celular, vai estar ocupado e não vai me buscar, né? Sim, dar um suporte, dar assistência. Então, acho que a transparência é um dos valores que precisa ser olhado. E a transparência é a comunicação, né? Eu digo para todo mundo que eu estou insatisfeito com alguma coisa, mas eu não digo para a instituição. Por outro lado, essa parceria ela pode ser harmonizada. Esse papel pode hoje ser dividido. A instituição educacional pode ajudar mais as famílias e as famílias podem apoiar mais também as instituições. Mas tu também concorda que tem coisas que são essencialmente dos pais? Sem dúvida, é o que eu mencionava anteriormente, que essa questão de limites não traumatiza. Por vezes, meu filho chorou. Chorar também não traumatiza, por outro lado, fortalece e faz com que tenha capacidade para enfrentar uma dificuldade em outro momento. E como é que tu lida, assim, né? Agora te perguntando, como é que tu lida quando isso chega dentro da escola? Quando, né, o pai exige que tu haja de determinada maneira, porque coisa que não tá na tua alçada. Pensando juntos, vai fazer diferença, de fato isso vai agregar, quem é o gênito. Na verdade, qual é a prioridade aqui? É que a criança ou o jovem esteja bem. E aí, bom, o que nós vamos fazer? É a tua vontade enquanto pai ou mãe, ou é o que de fato vai beneficiar e gerar um desenvolvimento para a criança? Nós não vamos a um consultório médico dizendo assim, eu quero tal medicação, porque a gente confia no conhecimento técnico daquele médico. Então, por vezes, também cabe à escola dizer, mãe, isso que tu estás me pedindo não é conveniente, não vai gerar benefício para o teu filho. E eu vou dizer que, assim, em alguns casos extremos, eu quero que seja dessa forma. Ok, mas o comprometimento e responsabilidade é tua. E aí nós vamos registrar que houve tal opção. Né? Entendi. E hoje o mundo mudou, né? O avanço tecnológico fez com que a sociedade, as relações, tudo mudasse. Mas na minha percepção, a educação ela não avançou, no meu entendimento, ela não avançou na mesma proporção que esse avanço de relações e sociedade, de maneira geral, avançou. Tu percebe isso? Tu concorda? Eu concordo que, isso tudo avançou e a gente ainda encontra salas de aula que, óbvio que precisa ter, então, o cumprimento de uma base nacional comum curricular. Então, algumas coisas precisam, sim, ser abordadas. Por outro lado, a gente ainda encontra demais a mesma coisa. Um atrás do outro, em alguns locais ainda o quadro verde. O giz. Então, eu posso ter uma parede inteira com uma lousa branca, que é o que nós temos, inclusive, e que quando eu quiser, isso é uma parede móvel que ela possa se abrir. Então, ela é uma parede, ao mesmo tempo ela é um grande quadro. E eu posso ter os registros ali da semana inteira e rememorar esse conteúdo depois. Então, é essa modernização que também precisa vir. Eu posso interagir com a tecnologia e isso acelerar o aprendizado, sem que eu deixe de abordar conteúdos que vão ser relevantes e que vão crescer o nível de raciocínio. Porque vem o questionamento, por que é sempre a mesma coisa? Por que eu estudo lá uma fórmula de Bhaskara e eu não sei quando eu vou utilizar? O objetivo destes conteúdos ou de puxar eu tenho que preparar o meu raciocínio, meu entendimento para algo mais complexo, para que eu tenha capacidade para gerar e para absorver uma exigência maior de raciocínio. Não significa que eu vá usar a fórmula em si, mas eu vou usar esta capacidade que eu desenvolvi quando eu abordei aquele conteúdo. De solução, né? Exatamente. Perfeito. E o que é educação inovadora? A educação inovadora é a que consegue aliar
o interesse do aluno, o cumprimento com tudo que precisa ser abordado de uma forma dinâmica e interativa. Quando ela traz o uso, por exemplo, da tecnologia, mas não só a tecnologia em si, porque a inovação não está no equipamento. Não. Ela está na forma de utilização deste equipamento. Eu vou te dar um exemplo. Ir para uma sala Apple, pegar um iPad e, diferente do que eu tive lá atrás, e talvez muitos ainda com o Atlas para olhar o corpo humano, tu entrar num aplicativo e conseguir ver o movimento deste corpo ali, tu abrir e ampliar aquele órgão. Então, é o uso de uma educação inovadora através do recurso, porque a tecnologia é um recurso. A inovação está na forma de abordagem, é na velocidade e na experiência que se faz desse aprendizado. E na minha percepção, é muito mais engrandecedora, assim, a possibilidade que eles têm de viver, entender, avançar, é muito maior do que nós com a Barça lá atrás. Muito maior. A gente e fala não é explorado, né, Mari? É isso. O nosso slogan neste ano está sendo muito isso. Experiências que transformam vida. Essa experiência precisa ser explorada. Esse dinamismo dentro de sala, essa interação. Nós vamos ter agora, por exemplo, uma gincana, a gente fala de RPG. Eles vão virar à noite... Os estudantes do ensino médio super adoram virar à noite com inúmeras tarefas que envolvem criatividade, interação, trabalho em equipe, raciocínio, muito conteúdo. E aí, meu Deus, mas eles vão ficar, é uma várzea. Não, isso é educação inovadora. Isso é trazer, nós precisamos desafiar mais os nossos jovens. Eles têm um potencial imenso. Porque senão tu emburrece, tu dá mais do mesmo. Dá mais do mesmo e vamos pensar assim, quem lá atrás, e por isso nós não temos que fazer só isso, não decorava um conteúdo somente para avaliação, se tu sabia onde estava a posição na folha. Mas tu voltasse depois e perguntasse, tu não sabia o que significava aquilo. Perfeito. Então, é isso. Mas quando tu entende, tu leva pra vida. Exato. Né? Agora, tu falou da Decoreba, eu nunca me lembro que eu fiquei muito tempo, até hoje eu fico ouvindo aqueles solstício e equinócios que eu nunca entendi, eu tinha que ficar decorando datas e né, solstícios e equinócios. Agora tu falou, me lembrei. Que eu tinha que decorar e eu não, né? Hoje eu entendo o que é, mas na época eu não entendia. Mari, pra concluir, assim, né? O que tu diria para mulheres que estão nos acompanhando aqui, né? Que passa aqui super rápido, né? Para essas mulheres que nos acompanharam, que nos ouviram, que te ouviram, né? Conheceram a tua história. O que tu diria para essas mulheres que almejam um sucesso profissional? Que dica tu daria? O que tu... Com a tua história, assim, o que tu aprendeu e que tu gostaria de passar para elas? Eu diria que ousem... desafiem-se, corram riscos calculados, nunca deem o passo maior que a perna, mas façam um planejamento de onde querem estar daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10. Nossa, mas as coisas mudam muito, mas se eu não der o primeiro passo, eu não vou mudar nada. Então, toda longa caminhada precisa desse primeiro passo. Façam parcerias, eu não preciso saber de tudo, mas eu posso fazer trocas e ver quem sabe e quem pode me ajudar. Andem de mãos dadas e, acima de tudo, amem-se. Acreditem em si próprias e vão em busca dos seus objetivos com a devida valorização. Legal. Façam terapia, né? Em resumo, façam terapia também, né? Também. Mari, deixa pra nós o teu Instagram, o Instagram da Rede do Caminho do Saber, a gente vai deixar anotadinho aqui embaixo pra o pessoal seguir. Rede Caminho, o meu Insta Mari Chiappin. É Chiappin, não é Chapin. É Chiappin. Chiappin. A pronúncia do italiano, né? E no 3225-2025, lá da escola, legal, pode ser pelo WhatsApp, pode ser ligando. Bem legal. Mari, muito obrigada por ter, né, despendido teu tempo de estar aqui contando a tua história, né, teus percalços e, né, despender teu tempo de estar aqui com nós hoje. Eu agradeço essa oportunidade, estou sempre à disposição e penso que é isso. Juntas obrigada. Vamos mais longe. É isso aí.
Obrigada. Gurias, então, que nos assistiram, muito obrigado por ter acompanhado aí esse episódio de hoje. Para você que está nos assistindo e nos ouvindo no Spotify, é bem importante que você siga nós aqui na plataforma, me siga aqui na plataforma. E também é importante que você avalie os episódios da plataforma e compartilhe esses episódios com a amiga, com a tia, com a colega de trabalho. E você que está nos assistindo aqui no YouTube, é bem importante que você se inscreva no canal e dá o likezinho aqui no vídeo para ter acesso aos próximos episódios. De novo, muito obrigada por ter acompanhado e beijo e eu te vejo no próximo episódio.